Texas TI 66 programável. Esta máquina aqui foi a primeira máquina que a Texas fez no formato horizontal. Até então o formato das máquinas da Texas era vertical. Esse formato horizontal veio para concorrer com a HP, que estava lançando máquinas assim nesse formato desde o final dos anos 70 do século 20. Ali por 78, 79, 80, 81, a HP começou a lançar ali a 10C, 11C, até a 15C, já nesse formato horizontal. Veio então a Texas e lançou a primeira máquina nesse formato, que foi a TI 66. Ela é baseada nas TI 58, TI 59. A TI 58 e TI 59 era no formato vertical e ainda não era com LCD, era com aquele LED vermelho. Vamos ver, aqui tem uma máquina Texas dessa época para exemplificar. Ela era com LED vermelho, consumia bastante energia e foram as antecessoras dessas máquinas aqui com LCD. Interessante aqui, um parênteses, eu olhei aqui essa bolsa, agora eu lembrei. Essa bolsa de transporte das máquinas, de calcular no final dos anos 70, começo dos anos 80 do século 20, além de transportar a máquina, elas também demonstravam o poder do dono da máquina. Por quê? Porque se era Texas ou era HP, já eram máquinas relativamente caras. Porém, as HPs muito mais caras do que a Texas. Então, o estudante de engenharia ou de algum curso que utilizasse calculadoras, mas engenharia era o máximo, né? era o mais que se utilizava, colocava essa bolsa na cinta e deixava ela pendurada na lateral e ia pomposamente até a faculdade, mostrando isso pelo caminho, e quem olhava sabia primeiro que era um estudante de algum curso diferenciado. Segundo, que tinha condições de comprar uma calculadora Texas ou então uma HP. Agora, quando essa bolsa era comprida, que nem, por exemplo, das HPs 41, 41CV, eram enormes as bolsas, aí o status era muito maior. Primeiro, pelo preço. Segundo, que a HP utilizava uma linguagem não algébrica, que era a notação polonesa inversa. Enfim, nesse caso, o status era duplo. Preço e também um pouco, teoricamente, de um QI diferenciado por usar uma linguagem tida como sofisticada, que era a polonesa inversa, notação polonesa inversa, RPN. Mas vamos aqui à nossa Texas. Esta Texas, vamos ver aqui. Imagine que, por exemplo, ela é algébrica, então tinha um cálculo deste tipo, onde tem uma série de operações no numerador e depois uma série de operações no denominador. O estudante que desejasse fazer esse cálculo numa calculadora algébrica como esta, a primeira coisa que ele tinha que fazer era entender os níveis de parênteses para que o cálculo saísse correto. Senão, o cálculo não saía correto. Essa era também uma vantagem que os donos de HP diziam ter, porque a HP não utiliza níveis de parênteses. Em algumas outras HPs que eu vou mostrar, que eu mostro aqui nesses vídeos, vocês vão ver aí o exemplo deste mesmo cálculo. Esse cálculo aqui eu levo para quase todas as calculadoras científicas para comparar aquele momento tecnológico com outros momentos tecnológicos. Neste caso aqui, o momento tecnológico desta calculadora é 1983. Ela é fabricada em 1983. Tomei cuidado aqui para colocar já os níveis de parênteses para o nosso exemplo, de modo que a
TI 66 consiga fazer esse cálculo de forma correta. Então vamos lá. Primeira coisa, bom, ligando a máquina, uma observação. Eu sempre achei muito interessante, muito bonito, elegante este display da Texas. As Texas LCD sempre tiveram um display com um número bem fino, diferente da HP. A HP tinha um número maior, diferente também daquelas que eram Dot Matrix. Mas neste caso aqui, é um número fino, bastante legível, sempre gostei. Vamos fazer aqui esse cálculo. Vamos calcular o numerador. Parênteses, parênteses. 50 inverso de potência 3, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 50, mais 3 elevado ao quadrado. Fecho o primeiro nível de parênteses, já tenho aqui esse resultado. Mais, abro um segundo nível de parênteses, 97 vezes outro nível de parênteses, 48 dividido parênteses, 3 mais 5 fecha parênteses, mais 37 fecho esse nível de parênteses, deu 43 que está aqui. Vamos elevar ao cubo, elevado ao cubo, fecho o nível de parênteses, já tenho aqui os 7.712.179. E ao fechar o último nível de parênteses, eu vou ter o numerador, que é 7.712.191,68 aproximadamente. Dividido, aqui está o dividido. Vamos ao denominador. Parênteses, parênteses, mais um parênteses para o interior da raiz. 5 mais 23 graus cosseno, elevado a sexta, já apareceu 0,92, elevado a sexta, e vamos fechar esse nível de parênteses interno para extrair então agora, que é o 561, vamos extrair a raiz quinta, inverso de potência 5, e fecho esse nível de parênteses. Tenho lá 1,41, até agora estamos indo bem. Dividido, parênteses, abre, 7 mais, parênteses, abre, 63, inverso de potência 3, que é a mesma coisa que raiz cúbica, vezes, abre parênteses, 3 mais 6, fecha parênteses, fechei o primeiro nível de parênteses, fechei o segundo nível de parênteses, fechei o terceiro nível, estamos aqui no 42, que é esta parte aqui do denominador, fecho mais um nível de parênteses e cheguei no 0,33, que é o denominador completo. No momento que agora eu colocar a igualdade, que eu colocar igual, tem que dar o resultado de 233.868.281,4. Essa máquina tem 10 dígitos, então ela truncou aqui o final, ela aproximou o final. Eu fiz esse cálculo em outra máquina com mais dígitos, então por isso que eu sei que é 422. Após a vírgula. Outra forma que tinha para calcular, sem ficar se preocupando tanto com os parênteses, porque essa era uma vantagem também da HP, né, nesse ponto, porque em vez de eu escrever desta forma, eu suprimo aqui, por exemplo, num cálculo como esse, todos os parênteses. Eu vou fazer um cálculo teoricamente mais rápido, porque não vou colocar os parênteses. Mas eu tenho que pensar um pouco mais na notação polonesa inversa. Depois nós vamos ver em outros vídeos aí, onde aparecer a HP. Outra forma de resolver, como eu estava falando, é você fazendo parte dos cálculos e colocando na memória. Não vamos repetir aqui, porque seria muito tempo de vídeo, mas vamos imaginar, se eu coloco o número, então 14, store na memória 0, e vamos colocar 25, store na memória 1. Agora, se eu recuperar o resultado que tinha na memória 0, recupera o que estava em 0, mais recupera o que estava em 1. Tem que dar 39. Então era outra forma. Eu não usava parênteses, mas usava
o recurso das memórias, que nesse caso, nessa máquina aqui, acho que são 63, se não me engano, memórias. Depende sempre o número de memórias da quantidade de passos que você utilizou dentro da sua programação. Ela é programável, tem 512 passos, bastante inclusive para a época. Em 1983 isso era muito. E a quantidade de passos ocupa uma certa memória. Então, se você não tinha nada na memória, dava para gravar até, se não me engano, 60 ou 62 resultados em memória e sair trabalhando com eles. Sobre a máquina, era uma máquina leve com uma bateria, aquela bateria pequena, parecida com o relógio, né? Essa bateria aqui era para 750 horas cálculo. Tinha gente que saía da faculdade e nunca trocava a bateria, porque é de longa duração, o consumo é muito baixo. Leve, é uma máquina aí com uma massa aí de umas 100 gramas, 100, 105 gramas. Enfim, já não tinha mais o status do final dos anos 70, começo dos anos 80, que era carregar ela pendurada. Essa aqui já estava com outra proposta, que era carregar dentro de um estojinho, dentro de uma bolsinha, uma portabilidade maior. Texas TI 66. Quem tiver o prazer de fazer algum cálculo nesta máquina vai entender aí as qualidades, vai entender aí algumas características que eu mencionei. Texas TI 66 programável, 1983.